paz. Nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, do verso 4 ao verso de número 11. Assim nos fala a Palavra de Deus. A minha palavra é a minha pregação, não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Há uma pergunta que é feita em muitas rodas, em muitos lugares, em muitas culturas, em muitos meios, que é sobre a existência de Deus. Deus, Ele existe. E nós acabamos de ler aqui uma palavra, e nós falamos, olha, nós lemos a palavra de Deus. Mas que Deus é esse? Que palavra é essa que eu posso ler? Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou falar da sua palavra? E aqui nós compreendemos que durante a nossa vida, a nossa formação, ela é dada através da influência que nós recebemos, desde a nossa infância até a nossa maioridade. Somos influenciados pelo ensino que nós recebemos dos nossos familiares, somos influenciados pelas culturas na qual se encontram ao nosso redor, ou na região em que moramos, ou quer seja pelas culturas que nós vivemos no decorrer da nossa vida. Quando entramos no período escolar, então aquele ensino acadêmico, ele vem também nos influenciando. A religião tem um poder também muito grande de nos influenciar, porque são falados todos os dias, ou sempre estamos ouvindo aquela repetição de coisas que acaba se tornando talvez uma verdade dentro do nosso entendimento, mas que não reflete muitas vezes aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, para que eu possa conhecer a Deus, eu preciso me permitir querer conhecer a Deus. Mas como é que eu vou conhecer esse Deus, ou querer conhecer esse Deus, se eu acredito que Ele não exista? O Senhor, Ele deu uma resposta para Moisés. E Ele falou a seguinte frase, a seguinte palavra: olha, eu sou o que sou. Ponto. Deus é o que Ele é. Quer você queira, quer você não queira. Nós estamos falando aqui de um Deus criador, um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e toda a obra que Deus fez, ela foi completa e perfeita. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem, ele desobedeceu a Deus, e desde então o homem ele entrou numa espiral de queda, até um determinado momento em que Deus Ele enviou o seu único Filho amado para que pudesse vir a este mundo, se fazer homem e que pudesse tomar para si todos os nossos pecados. E assim Ele fez, foi levado numa cruz, Ele morreu por nós,
e ao terceiro dia ele ressuscitou. E depois de um tempo ele foi recebido nos céus. E assim como ele foi, um dia também ele voltará, para que se cumpra tudo aquilo que se encontra dentro da palavra de Deus. Então, como é que eu faço para conhecer esse Deus? Se eu sou influenciado por tantas coisas, se eu sou influenciado pela minha família, pelas culturas, porque um dia eu aprendi aquilo e para mim mudar esse conceito fica difícil. Mas eu preciso entender que as coisas na qual nós aprendemos são razão, entendimento humano, conhecimento humano. E a palavra que nós lemos, ela nos fala totalmente ao contrário disso que nós aprendemos. A minha palavra, que é a Bíblia revelada, é a palavra de Deus viva. Jesus é a palavra. Então o Senhor fala, a minha palavra e a minha pregação não constituem em palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque o homem, através da sua persuasão, de palavras eloquentes, ele tenta convencer o homem pela sua razão. E aqui Deus ele está aniquilando tudo isso da sua palavra, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, se você tem um entendimento humano de um Deus que foi te revelado, o que falaram, muitas vezes nós falamos de Deus, as pessoas, elas não querem nem ouvir falar, elas se repudiam, elas preferem nem ouvir, viram as costas e vão embora, porque ou não acreditam, ou não querem acreditar. Mas que Deus é esse que você ouviu falar? Foi um Deus com palavras de persuasão humanas, ou foi um Deus que você ouviu falar através do Espírito? Porque nós só conseguimos entender a esse Deus através do Espírito de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Nós conhecemos as coisas que estão dentro do nosso coração, porque elas estão dentro do meu coração e o Espírito do homem ele me revela. Nós temos o nosso entendimento porque nós temos a nossa própria consciência. Mas as coisas de Deus são reveladas pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus é Espírito. E nós precisamos compreender isso. Eu sou o que sou. Deus ele é o que é. E interessante que nessa passagem que nós falamos, que quando Deus ele foi falar a Moisés para falar com Faraó, Faraó falou, não conheço esse Deus. E o mundo não conhece esse Deus. E foi necessário que Deus ele se revelasse a Faraó através de grandes sinais e prodígios. Talvez você queira conhecer esse Deus. E esse Deus também ele pode se revelar através da sua vida, através de grandes sinais e prodígios. Faça prova deste Deus. Você quer conhecer esse Deus? Assim como um dia muitos quiseram conhecer, tiveram a experiência. Muitos talvez conheceram este Deus pela dor. Muitos conheceram este Deus pelo amor. Então, nós temos que escolher qual a situação que nós estamos. Você quer uma mudança? Você quer conhecer esse Deus poderoso? Você quer ter um entendimento não da razão, não daquilo que está no campo humano, mas daquilo que está transcendendo aquilo que é o conhecimento humano? Só o Espírito Santo de Deus pode te dar esse entendimento. E para que você possa compreender isso que nós estamos falando, você precisa ouvir a palavra de Deus. E aqui em Romanos, capítulo 10, a partir do verso 10, a palavra de Deus nos fala assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como creram naquele que não ouviram? E como ouviram, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu voz deles, e as palavras até os confins do mundo. A palavra de Deus ela tem sido anunciada nos 4 cantos da terra. Nós vemos pessoas nas praças pregando, pessoas indo nas casas pregando, igrejas pregando a palavra de Deus. Os vídeos que são postados nos canais de streaming e que estão aí disponíveis para todo mundo ver aos 4 cantos da terra. Ah, mas eu não gosto daquela pessoa pregando. Você pode escolher uma pessoa que você se identifique mais e comece a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra nos fala que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas é necessário que alguém esteja pregando essa palavra, e muitos hoje estão pregando a palavra de Deus, estão falando deste amor, estão falando daquilo que é o desejo de Deus para a compreensão do homem. Não estamos falando aqui de palavras na qual estão sendo pregadas para catequizar o homem segundo o entendimento doutrinário humano, mas nós estamos falando aqui de uma palavra que vai saltar para a vida eterna, que vai te levar para uma eternidade, que vai salvar a sua vida. Porque o fim de tudo está próximo. Quando nós lemos aqui a palavra de Deus em Romanos 13, verso de número 12, a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e investamos das armas da luz. No verso 11, e isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Vou repetir, e isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Muitos têm dormido. Quando o Faraó ele disse que não conheceu a Deus, Deus ele começou a se revelar a ele. Assim também, o povo de Deus, quando recebeu as orientações de Moisés, eles disseram, nós não conhecemos este Deus, porque eles estavam angustiados de espírito, eles estavam com as suas vidas oprimidas, então eles não reconheceram a Deus. Muitos hoje têm dormido, e a palavra fala, desperta do sono, porque a sua alma está angustiada, quer seja pelos problemas, quer seja pela sua aflição, quer seja pelas coisas que você tem passado nessa vida, mas saiba que se um dia você conheceu a este Deus, se um dia você ouviu essa palavra, desperta do sono que você dorme, volta para o primeiro amor, volta para a alegria da salvação na sua vida. Esquece as coisas dessa vida que estão te perturbando, o desejo de conquistar, o desejo de querer ter mais. Às vezes você está passando por um momento de adversidade muito grande e você começa a querer arranjar desculpa para tudo aquilo que você está passando. E basta você fazer uma linha do tempo. Aonde eu estou e o que eu plantei para trás para que eu possa estar nessa situação hoje. Será que eu estou sendo provado por Deus? Será que eu estou colhendo aquilo que eu plantei? Desperta do seu sono, porque o tempo está mais próximo de que quando nós conhecemos ao Senhor. Jesus ele vai voltar, assim como ele foi, ele vai voltar novamente. E nós precisamos estar atentos, porque a volta do Senhor Jesus ela está cada vez mais próxima. As pessoas questionam a Deus, fazem rótulos de Deus, mas não conhecem o verdadeiro Deus. Porque você só pode conhecer a Deus através do Espírito de Deus. Você conhece o Espírito de Deus? Então comece a conhecer a Deus. E se você não conhece o Espírito de Deus,
jamais você pode falar deste Deus glorioso. É por isso que o Senhor se revelou: eu sou o que sou. Deus, Ele era o que é, e Ele tem preparado coisas gloriosas para nós. Aquilo que os ouvidos não ouviram, os olhos não viram, e o coração não subiu para o coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. E Deus, Ele deixou algo glorioso para as nossas vidas, algo que tem sido muito difícil exercitar nos dias de hoje, que é o amor. Em Romanos 13 ainda, lá no verso número 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Muitos têm esquecido o amor, muitos têm deixado de amar. Quando nós amamos, nós não colocamos condições. Quando nós amamos, nós respeitamos as diferenças. Quando nós amamos, nós respeitamos as opiniões, mas nós continuamos amando. Eu não preciso brigar com um familiar meu porque ele não acredita em Deus, mas eu tenho que amá-lo, porque é um mandamento de Deus que nós amemos. Nós precisamos amar. Se você ama, é porque você verdadeiramente conheceu a Deus e foi revelado através do Espírito Santo de Deus. Se você não ama, é porque talvez o Deus que você conheceu foi revelado através da razão, de uma religião, de uma filosofia, de um Deus que você ouviu falar, mas que não está em conformidade com aquilo que é da palavra de Deus. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus, que é uma palavra viva, é uma palavra que está em conformidade com o tempo em que vivemos. Tudo que precisamos para o tempo do hoje, nós encontramos nesta palavra gloriosa. Deus, Ele fez tudo perfeito, mas o homem se incumbiu de pecar, de colocar em dúvida tudo aquilo que foi os planos de Deus para a nossa própria vida, porque o desejo de Deus é morar, que nós vamos morar com Ele na eternidade. Deus, Ele fez o homem a sua imagem e semelhança. Olha que coisa gloriosa. Mas aí nós vamos pegar um ser humano na qual não é capaz de amar, que está envolvido em guerra, está envolvido em suborno, que está envolvido com as coisas dessa vida, bebedice, glutonaria, adultério e tantas outras coisas. Lá em Romanos 13, do verso 8 em diante, ele fala disso. Do verso 8 em diante. Romanos 13, do verso 8 em diante. Você pode abrir a palavra de Deus e ler. Então, o que fica da palavra de Deus para as nossas vidas é: nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus, que é o seu Filho, que foi enviado por amor às nossas vidas para que nós pudéssemos ter vida. Se você ainda não acredita nesse Deus, se você não conhece esse Deus, eu te convido a buscar, se assim você desejar. Se você não desejar, eu sinto dizer que este Deus, ele vai continuar sendo Deus. Interessante que nós queremos crescer cada vez mais e queremos passar a nossa ideia para os outros e queremos que os outros aceitem. Mas nós não somos capazes de ouvir as coisas e de ouvir principalmente o Espírito de Deus. Então nós criamos um pré-conceito, um pré-julgamento das coisas. Deus é amor. E os que importam que o amem, que amem em espírito e em verdade. Nós podemos ter este Deus na nossa vida. E se você é uma pessoa que tem andado longe dos caminhos de Deus, mas é um filho de Deus, que um dia aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador na sua vida, mas você tem andado afastado desse caminho, volta logo para o Senhor. O tempo está se findando. As coisas estão se passando, está cada dia mais difícil você conseguir comunhão com Deus, buscar a Deus, porque as coisas dessas vidas, elas nos atrapalham, uma sobrecarga de deveres, afazeres, mas tira um tempo para Deus, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem
e arrependa-te e busque a fé para que você possa alcançar o favor deste Deus glorioso. Deus te ama, Deus nos ama, Deus é amor. E Deus ama todos. Deus ama toda a humanidade. Prova disso é que Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para que pudesse morrer pelo nosso pecado, pagando uma culpa que não é dele, que é nossa, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a esse Deus e ter acesso a uma eternidade com Ele. Que Deus possa nos abençoar segundo a Tua palavra, não palavras persuasivas, mas a palavra segundo o Seu Espírito. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar a Deus. Senhor, abençoa aqueles que ainda não Te conhecem. Que Teu Espírito possa se revelar a eles. Aqueles que um dia Te conheceram e estão afastados dos Teus caminhos, que possam voltar rapidamente e se arrependerem dos caminhos na qual têm andado. E aqueles que estão em comunhão, que têm buscado a cada dia ao Senhor, aperfeiçoa a fé, aperfeiçoa, Senhor Deus, o desejo de estar Te buscando cada vez mais, porque sabemos que o fim está próximo e que em breve iremos morar com o Senhor para todo sempre na eternidade. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que todos fiquem com a paz do Senhor Jesus.